Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bem, meus queridos fiéis, apesar das pedras, dos desastres desta noite, nós estamos aqui. E celebramos hoje uma festa especial, os Santos Inocentes. Mas quem são estes Santos Inocentes? Não são só apenas aquelas dezenas de Belém que foram matados por Herodes. Mas hoje os Santos Inocentes são milhões. O meu colega padre, pároco de uma igreja ao lado de um hospital, sabendo que sexta-feira naquele hospital se praticava o aborto, e hoje os Santos Inocentes são estas crianças, estes de abortos, todo dia ele tocava o sino. Sabe que os sinos, tem o sino de festa e o sino que anuncia a morte de alguém. No Brasil não temos esta tradição, mas na Itália tem esta tradição. Todas as paróquias, morre alguém, tocam o sino. Já pensou, Terezinha? Você ainda vai viver muitos anos, mas faleceu Terezinha. Ah, tá bom, então vamos colocar os sinos. Mas os sinos têm um jeito de tocar para avisar, morreu alguém, E este padre, toda sexta-feira, dava uma parafernália dos sinos tocavam. No início, o povo diz, mas o padre está... Ah, é verdade, sexta-feira, Jesus morreu, dá um sinal. Não, mas deve ser às 3 horas. E alguém foi lá e disse, mas padre, o senhor perdeu às 3 horas, se o senhor toca, lembrando a morte de Jesus. Ele disse, não sei a morte de Jesus. E os Santos Inocentes. O que é Santos Inocentes? A festa é o dia 28 de dezembro. Não, mas toda sexta-feira, aqui no hospital, estão praticando abortos, Santos Inocentes. E são milhões. Um gravíssimo crime é este. Santos Inocentes indefesos que são sacrificados. Até dizem que foi, não sei como, afinal foram filmando estas crianças, diz que ficam tristes, ficam desesperadas quando aqueles meios que provocam a morte se aproximam. Mas nós hoje vamos lembrar também, não só os abortos, as crianças matadas, mas vamos lembrar as crianças abandonadas. Ainda hoje são muitas as crianças abandonadas. Tem mães que abandonam os filhos. É raro, é algo contra a natureza que uma mãe abandone seu filho, mas acontece. Eu tenho acompanhado no meu ministério casos muito esquisitos. Uma mãe solteira, que como é que eu vou cuidar, não dá, questão de toda uma sociedade que condena. Esta mãe pegou a criança e, sabendo que a vizinha, todo dia, 7 horas, ia lá levar o lixo, colocou lá. Onde se coloca o lixo, deixou lá a criança. Quando a vizinha foi levar o lixo, descobriu esta criança, logicamente adotou esta criança
e eu acompanhei o caso. Por muitos anos, a mãe, a verdadeira mãe, que logicamente tinha deixado a criança, mas de longe ia controlando, né? Se não tivesse chegado a vizinha, ela ia retomar a criança. Mas veja que drama, esta mãe, o sofrimento incrível, mas a criança foi adotada. 15 anos mais tarde, eu tive a alegria de reconciliar esta filha, esta criança que já era uma adolescente, revoltada porque foi abandonada pela mãe. E a mãe, por 15 anos, ia acompanhando de longe a filha, até que não aguentou mais, eu fui um pouco intermediário para que ela se reconciliasse com a mãe. E na minha casa paroquial, eu atendi as duas para que sobretudo a filha, que se reconciliasse. Eu lembro que, lógico, chegou antes a mãe, assim com aquela ânsia de abraçar a própria filha, depois chegou a filha. A mãe se aproximou para abraçá-la, mas ela recuou, disse: não, mãe, você me abandonou. Aí eu fui, intervir e disse: não, mas eu lembro esta mãe que abraçou a filha, você não imagina o que os 15 anos eu te acompanhei de longe, eu não te abandonei, eu tinha certeza que esta mãe adotiva ia fazer o que eu devia fazer, mas não era proibitivo para mim. E assim, é uma das experiências mais lindas do meu ministério. Mas eu acompanhei um outro caso, amiga da Pinela, até que se lembra da Pinela, né, que vinha aqui de vez em quando. Um médico, amigo, a Pinela é uma missionária lá da Itália, de Florença. Um médico não tinha filhos com a esposa, diz: vamos adotar uma criança. De um lado fazemos um gesto de caridade e também vai ser para nossa consolação ter alguém. E uma moça assim, mãe solteira, que não tinha condições de criar a própria filha, deixou esta filha à disposição para ser adotada. Mas quando nasceu a criança, ela era portadora de deficiências físicas, mentais, psíquicas, ao final, um monte de deficiências. E este casal disse: mas e agora? Meu Deus! Sobretudo ela disse, se vamos adotar esta criança, eu devo renunciar à minha profissão, ao meu trabalho, para cuidar dela. Tiveram, afinal, uma dúvida, uma hesitação. Mas foi questão de poucos minutos depois disso. Meu Deus! Nós mais ainda devemos adotar esta criança. Quem vai cuidar dela? E adotaram esta criança. É algo assim um grande milagre da graça de Deus, quando um cristão assume um ato de heroísmo, certo? Como neste caso. E hoje, esta criança já é um jovem, né? Mas que necessita de um atendimento constante. E nós vamos hoje lembrar todo o trabalho que a Igreja Católica fez, trabalho enorme. São no mundo milhares de orfanatos. E quem é que cuida destas crianças? São irmãs. São padres, irmãos consagrados, que não têm filhos biológicos e cuidam das crianças dos outros.
Esta é uma das obras mais maravilhosas que tem na Igreja de Deus. Por isso nós vamos agradecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.